Estamos ao vivo aqui. Hoje é sexta-feira, exatamente o final de semana chegou aí. Graças a Deus, um pouco melhor aí, a voz já saiu, né? Ontem fiquei sem voz, então não consegui estar aqui com vocês. Esse clima, essa mudança climática aí está impactando muito, né? Faz parte. Mas hoje nós estamos aqui para a live de número 72, tá bom? Então essa é a live de número 72. Como eu disse na semana passada, nessas lives de sexta-feira, as próximas 4 sexta-feiras, eu estaria trazendo um pouquinho sobre a minha história, né? Para vocês me conhecerem um pouquinho mais, para vocês saberem de onde que eu vim, né? Na live da semana passada, eu falei um pouquinho sobre a minha experiência como garçom, na verdade como comim, né? Que é o auxiliar de garçom. Então, eu já fui comim, já fui garçom, então eu já deixei isso registrado ali para vocês. Se você perdeu essa live, assista, que foi bem bacana. Hoje eu quero continuar falando sobre um outro setor que eu trabalhei dentro da hotelaria, que é a recepção de hotel. Tá? E nesse setor eu aprendi muita coisa. Nesse setor eu diria assim que é o meu setor favorito, tá? E vocês vão entender o porquê. Mas antes disso eu gostaria de pedir que, se você não é inscrito aqui nesse canal, que você se inscreva, ok? Então esse canal de segunda a sexta eu trago um conteúdo bem bacana aqui para vocês, um conteúdo relevante, conteúdo com foco no resultado. E pedir para você também, né, caso você não conheça o meu curso Domine a Ferramenta Booking.com, ele vai estar aqui na descrição aqui no YouTube, tá bom? Então, se você não me segue lá no YouTube, mas me segue aqui no Instagram, me segue lá no YouTube também, porque nós já somos mais de 800 inscritos lá no YouTube, ok? Então, falando um pouquinho aí sobre essa minha parte da vida, né, essa história minha aí de como eu comecei. Então, eu comecei no hotel, como eu falei para vocês, e eu fiquei 1 ano e meio ali como comim, como auxiliar do garçom. Logo após esse período, até porque eu era guarda-mirim, era um menor aprendiz, isso eu já estava com 16, 17 anos, já 16 e meio, se não me engano, 16 alguma coisinha. Aí eu fui transferido para a recepção do hotel. Tá? E um fato legal nisso na época, na oportunidade, olha só, eu não falava inglês, eu falava um espanhol porque eu moro aqui na fronteira, então, como Foz do Iguaçu faz fronteira com o Paraguai, com a Argentina, né, eu falava portunhol, por assim dizer, riscava um pouquinho do espanhol. Sempre tive muito costume de assistir canais estrangeiros que pegam aqui na região, né, canais paraguaios mesmo, tá? Então isso me deu um certo conhecimento do espanhol. Não sabia digitar, porque eu não tinha computador na época, não tinha computador. Eu me lembro que o meu primeiro celular foi um quadradinho, aqueles Nokia, sabe? Que o meu pai e minha mãe compraram, por quê? Porque eu tinha que trabalhar, não porque eu ganhei um celular de presente ou qualquer coisa. Não, era aquele celular bem quadrado mesmo, sabe? Aquele inquebrável, aquele que você deixava cair no chão e não quebrava. Não, era esse mesmo. Então eu tinha um desses celulares que eu ganhei com 15 anos quando eu comecei a trabalhar como comim, porque eu entrava muito cedo, eu entrava às 6 da manhã, né? E aí logo depois eu fui para a recepção. E então na recepção eu não sabia inglês, não sabia digitar nada, na verdade, assim, não tinha conhecimento algum de computador, nunca tinha mexido num computador na vida, na verdade. Nossa, você pode falar assim, José, onde você viveu? Você, né? Não é onde eu vivi, pessoal, mas é que realmente meus pais nunca tiveram condições especificamente para me oferecer essas possibilidades, né? Graças a Deus, eles sempre nos incentivaram a estudar, né? Sempre cuidaram muito bem da gente e tal. Mas, como eu comentei com vocês na semana passada, quando eu voltei de Rondônia para Foz, isso eu tinha 12, 13 anos, a gente não tinha nada. A gente tinha perdido tudo, 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 tudo. Inclusive eu estava morando atrás da casa da minha avó. Então a gente estava começando a reconstruir. E essa reconstrução, ela leva um tempo, né? As pessoas acham que as coisas, ah, elas simplesmente acontecem da noite pro dia. Deixa eu só ver uma coisa aqui que eu acabei de me lembrar. Ok, o áudio está funcionando. E a reconstrução ela não acontece da noite pro dia, né? Por isso que eu falo para vocês às vezes que é uma questão de tempo. É uma questão de você plantar para você colher. Não adianta você achar que você vai plantar hoje e você já vai colher amanhã. Não planta. Mas essa reconstrução ela começou a ser feita, né, justamente comigo trabalhando, com os meus pais trabalhando também, né, eu ajudando em casa. E essa oportunidade que, graças a Deus abriu ali para trabalhar nesse hotel, na época era chamado de Hotel Internacional, um dos melhores hotéis de Foz do Iguaçu. Nossa, era um hotel fantástico, fantástico, fantástico. Um 4 estrelas superior, novinho, sabe? Um hotel bem cuidado, extremamente bem estruturado,
com todos os serviços que você pode imaginar de um hotel 4 estrelas. Então, vir para a recepção para mim, assim, um garoto que não sabia nada, né, e nem se comunicar direito, eu sabia ainda se comunicar com os hóspedes, né, porque recepção ela tem que ter todo um padrão ali de atendimento, ela tem que ter toda uma comunicação. Eu sendo garçom, poxa, eu aprendi muita coisa. Eu sendo comigo, eu cresci muito. Mas essa parte de comunicação, muitas vezes eu não tinha que me comunicar com o hóspede. Era mais tirar um pedido, era mais servir mesas, né? Limpar mesas, e assim por diante. Né? Não tinha ali que ficar todo momento, né, dando atenção, muitas vezes, que é o que um recepcionista faz, né? Ele tem que dar atenção pro convidado. Ele é como um anfitrião. Né? Dentro de um hotel, ele é um anfitrião. Então, ele está ali para atender os convidados. Né? Naquela época, não sabia nem existir o termo anfitrião, né? Só na Disney. Mas ali, como recepcionista, era isso que eu tinha que fazer. E eu ainda não tinha aquela comunicação bacana, sabe? Aquele conhecimento legal para fazer isso. Mas mesmo assim, eu estava ali. E é isso que eu quero frisar para vocês, sabe? Eu não falava inglês, eu não tinha curso de computador, não sabia lidar com computador, eu não tinha uma boa comunicação, eu era extremamente tímido ainda, inclusive, eu era bem tímido, então foi um desafio, assim, para mim vir para a recepção. Mas ao mesmo tempo que foi um desafio, eu tive pessoas excepcionais que me ajudaram, pessoas que me abraçaram ali no computador mesmo da recepção, baixaram o curso daqueles de uns cursinhos para você treinar digitação. Treinei digitação ali no computador, aprendi inglês no outro dia não, né? Alguns dias depois, alguns meses depois, eu me matriculei em uma turma de inglês na Wizard na época. Eu me lembro que eu tive que fazer esse investimento porque eu queria fazer dar certo, porque eu queria ir para frente, porque eu queria, sabe, realmente me comunicar, porque é importante você se comunicar, né? Hoje você tem o Google Tradutor, mas na época, como eu falei para vocês, eu não tinha nem um celular direito, né? Talvez se eu tivesse, na época, o Google Tradutor não estaria tão bom e tão inteligente como ele está hoje, né? Porque, assim, também foi um crescimento do Google Tradutor da tecnologia, né? Então, hoje, o Google Tradutor você pode usar, você pode se comunicar com qualquer pessoa e ele te traz aquela tradução basicamente perfeita. Eu não vou dizer que é perfeita, né? Hoje, o Google Tradutor te traz uma tradução quase perfeita. Mas na época, lá quando eu comecei a trabalhar como recepcionista, além de eu não ter um celular desses, né, um smartphone, por assim dizer, eu ainda o Google Tradutor possivelmente não tinha todos os recursos que ele possui hoje, né? Bom dia, André, bom dia, pousada da Dona Terezinha. Mas foi assim, foi uma grande oportunidade, na verdade. Na verdade, se eu fosse ver, a recepção ela me abriu muitas portas, né? Porque uma recepção de um hotel ela é uma vitrine. Então, você fica exposto ali dentro de uma vitrine, várias pessoas acabam se relacionando com você, acabam te vendo, você acaba conhecendo muitas pessoas. Como eu disse, né, sendo um recepcionista, você tem que ser um bom anfitrião, porque você tem que tratar o hóspede, você lida com perfis distintos de hóspedes, você tem que, sabe, resolver problemas muitas vezes. Então, foi um setor onde eu aprendi a resolver problemas, onde eu aprendi a lidar com problemas. Por quê? Porque é na recepção que estoura todos os problemas de um hotel. Então, um outro aprendizado que eu trouxe muito da recepção, e isso é uma característica minha hoje, é a resolução de problemas. Eu gosto muitas vezes de problemas, até demais. Por quê? Porque eu gosto de resolver problemas, sabe? Desafios, assim. Coisas que muitas vezes as pessoas não conseguem resolver, coisas que às vezes as pessoas ficam, sabe, com a cabeça assim, doida. Eu gosto de pegar e abraçar, e entender, ir atrás, buscar uma solução e resolver. Então foi na recepção que isso começou, na verdade, assim. Porque, né, como eu falei agora, eu era bem tímido na oportunidade. Nossa, eu nunca me imaginaria fazendo uma live aqui, por exemplo. Então, estou fazendo live hoje porque teve um processo, né? Teve ali uma caminhada. Eu não pude pular etapas. Nem é bom você pular etapas, né? Então, resolução de problemas era algo assim que eu gostava muito. Eu me lembro que tinha vezes que, né, normalmente você trabalha 8 horas, né? 8 horas. Mas tinha vezes que eu trabalhava 10, 12, 13, 16 horas. Já cheguei a entrar no hotel 6 horas da manhã e sair 10, 11 horas da noite, facinho, entendeu? Então, era uma coisa que eu gostava demais. E a recepção me trouxe muitos aprendizados.
me ensinou a resolver problemas, me ensinou a vender também. Então foi na recepção que eu aprendi um pouco sobre vendas. Na época nem se falava vendas, né? A gente falava, o cliente está ligando para fazer uma reserva aqui, né? Então a gente atendia ali o telefone, e naquela época era o telefone, não era ainda o WhatsApp, ainda o WhatsApp estava chegando, ainda acho que não tinha nem sido inventado ainda quando eu estava na recepção. Se tinha sido inventado, eu nem estava atento a tecnologias naquela época, mas eu me lembro que as reservas se concentravam pelo telefone, ou pelo chat, ou através das plataformas. Foi ali na recepção que eu vi as plataformas chegando para hotelaria, Expedia, Booking.com, sabe? Todas essas plataformas que existem hoje, que são plataformas super fortes, que são plataformas aí que basicamente dominam o mercado. Então, essas plataformas, elas também começaram lá atrás, e eu vi essas plataformas chegarem, isso que é o mais legal. Na época, na recepção, eu não lidava com elas, tá? Isso foi depois, quando eu fui, um ano e pouquinho depois, eu fui promovido para reservas, mas depois eu vou contar essa parte aí para vocês também, tá? Porque sexta-feira agora eu tô falando um pouquinho sobre a minha história, sobre como eu cheguei até aqui, né? Então, eu vi essas plataformas chegarem e foi muito bacana, né? Então, resolução de problemas foi algo que eu aprendi na recepção. Vendas, né, que eu estava falando, eu aprendi na recepção porque eu tinha que atender o telefone. Muitas vezes o departamento de reservas não estava ali, muitas vezes não tinha a equipe de vendas ali. Então, poxa, se o hotel está disponível, por que não o recepcionista ajudar? Por que não o recepcionista vender? Por que não o recepcionista? A gente tinha essa liberdade, sabe? Passar o preço para o cliente, fazer a reserva, sabe? Por que anotar? Por que você vai anotar um número ali se você pode já resolver? Né? Por que você já não resolve? Porque se você deixar o cliente solto, se você deixar o cliente falar, não, eu vou deixar anotar seu número aqui, depois o departamento de reservas entra em contato. Não, pode acontecer desse cliente buscar outra opção. É o que acontece hoje nas plataformas, né? Se você liga, se um cliente liga para o hotel não atende ele, o que vai acontecer? O cliente vai buscar as plataformas. Se um cliente te chama e você não atende ele, você como anfitrião, por exemplo, o cliente vai buscar as plataformas. Por quê? Porque é tudo muito rápido, é tudo muito fácil hoje em dia. Não é como antigamente, que você tinha que não tinha tanto acesso, as pessoas tinham receio da internet, as pessoas tinham até medo de lidar com a internet. Não, hoje em dia você conhece os sites, você conhece as ferramentas, você sabe que o e-commerce está crescendo, você conhece as principais players, né, as principais plataformas. Se um hotel não te atende, se você não é bem atendido, você ou busca outra opção, ou você vai através de um outro canal. Até mesmo quando você está falando direto com a propriedade, você vai lá e busca um outro canal. Peraí, deixa eu dar uma olhada aqui. Falei com o hotel me passou R$100. Ou falei com a pousada, ou falei lá com o Josué do Airbnb lá. Aí fui lá, entrei na Booking.com, entrei no Airbnb, o preço está menor. Poxa, eu vou comprar pela Booking.com, vou reservar pelo Airbnb. As pessoas fazem isso. Elas têm acesso. Hoje em dia é muito mais... não diria difícil, mas vender hoje é muito mais técnico, é muito mais estratégico do que antes. Por quê? Porque você não imagina o tanto de pessoas que tem um preço no estabelecimento, um preço mais alto, inclusive, que os próprios OTAs, né? Que as Online Travel Agências, que é Booking, Airbnb, Decolar, todos esses canais. Né? Então, você liga no hotel, você fala com o recepcionista, eu já vi várias pessoas fazendo isso. Aí o cliente fala bem assim, oi, eu tô ligando, tá? Eu vi aqui o valor de vocês na Booking. Aliás, ele nem fala que viu na Booking, né? Ele nem fala que ele tá no outro canal. Ele fala assim, olha, eu quero saber quanto que tá a diária de vocês. Aí você fala, tá R$100. Aí ele fala pra você assim, mas eu tô aqui na Booking, eu tô vendo por 95. Senhor, eu não tenho como fazer esse valor, pode fechar diretamente aí pelo canal. Você se surpreenderia com a quantidade de pessoas que fazem isso. Tem muita gente preguiçosa, isso é preguiçoso que eu chamo, sabe? Que não tem coragem de fechar a venda direta, que não tem coragem de abraçar a venda direta, né? É óbvio, né? Que isso eu estou falando para hotel, onde normalmente você tem uma estrutura muito grande. Se eu estou falando de um imóvel de aluguel por temporada, eu respeito e entendo que muitas vezes você não queira trabalhar com a venda direta por uma questão de segurança, ok? Eu entendo isso, porque as plataformas, principalmente o Airbnb, eles te dão essa segurança que você tanto precisa. Mas eu entendo também que uma evolução, sabe? Que um ganho para o seu negócio é o quê? É uma construção de um caminho para você vender direto, para você estruturar as vendas diretas também. Por quê?
Porque não é saudável, não é bom você ficar refém de nenhuma plataforma. Até porque quando chega o tempo das vacas gordas, todo mundo engorda, né? Agora tem um tempo aí que é o tempo das vacas magras, que é a baixa temporada, que é aquele momento onde a oferta é maior do que a demanda. E se você não tem um trabalho direto, se você não desenvolve um trabalho direto, se você não tem, sabe, um conhecimento de como gerar esse resultado que você precisa, que você necessita, você pode ficar chupando o dedo, né? Então, esse é o problema. Mas voltando aqui para o assunto ali sobre a recepção. Então, como eu falei, foi na recepção que eu aprendi sobre vendas. Muitas coisas que a gente fazia assim, vocês, não sei se vocês vão concordar, não precisa concordar, mas isso faz parte da minha história, tá? Então, a gente entendia muito a venda balcão, principalmente. Então, o cliente que chegava ali sem reservas, e isso acontecia muito, ainda hoje acontece, principalmente se você está numa estrutura mais central, mais bem localizada. Por quê? Porque tem muito representante, né? Então, esses representantes, eles viajam para as cidades e aí eles chegam na cidade e muitas vezes não reservam através das plataformas. E naquela época, quando eu trabalhava na recepção, as plataformas ainda não eram tão difundidas. Como eu falei para vocês, as pessoas ainda tinham meio que receio da internet, estava se crescendo ainda, né? E cresceu numa velocidade exponencial. Mas ainda assim, muita gente não gostava da ideia de utilizar a internet para fazer a reserva, né? Mas fato é que eles chegavam na recepção e nós tínhamos o quê? Que vender, tínhamos que convencer ele a ficar ali. Então uma coisa bem bacana assim que a gente fazia antes mesmo de a gente passar o preço, era o quê? Apresentar a estrutura do apartamento para a pessoa. Então eu me lembro que a gente fazia uma chave, a gente subia no apartamento, apresentava o apartamento para a pessoa. Nesse meio tempo a gente ia conversando com ela, ia falando um pouquinho sobre a estrutura geral do hotel. Isso quando não a gente andava, né, por todo o hotel com a pessoa, mas a gente sempre costumava pelo menos o quarto mostrar para ela, olha, tá vendo o quarto, ele é assim, assim, assado, tal, não sei o que. Mostrava toda a estrutura para ela e ia vendendo. Só depois a gente passava o quê? Passava o preço, embora no balcão tivesse ali o preço exposto, mas é claro que era o preço balcão e normalmente aquele preço ali está como base, como referência, né? Não é o preço que você vai aplicar, exceto em momentos de alta temporada, momentos onde você está com uma ocupação muito alta, onde você tem um potencial muito grande de demanda, né? Onde a demanda está muito alta e pouca oferta no destino. Aí sim a gente aplicava a tarifa de balcão. Mas fato é que eu aprendi muito sobre vendas ali, sabe? Então, esse cliente chegando ali, apresentar o produto primeiro para ele, poxa, antes mesmo de passar o preço. Negociação, a gente fazia muito disso, era muito... E essa parte é a parte engraçada, eu vou falar para vocês. Porque a gente ficava numa recepção, né? Você conhece uma recepção de hotel, normalmente tem um balcão assim na frente, você chega no balcão, o cliente chega ali e você começa a conversar com ele, se relacionar com ele. Então, quando o cliente chegava no balcão, e aí ele falava, quanto tá a diária, tal, não sei o quê, e a gente tinha os nossos preços que nós podíamos aplicar naquela oportunidade, né? Isso já era determinado. Ou a gente entrava no site do hotel e pesquisava o preço. Mas o site do hotel era bem simplesinho também naquela época. Não, a gente nem entrava no site. Naquela época a gente não entrava no site. Mas fato é que a gente tinha que negociar ali os valores tarifários, né? E aí o cliente chegava tal, olha, tá quanto a diária? Tá R$200, por exemplo, né? Então a gente falava que era R$200 e ele, tá caro tal, não sei. Não é esse o valor, tá, pessoal? Era bem mais caro que isso. Mas só tô trazendo aqui para referência. Tá caro, não tem como você ver fazer algo melhor tal. Aí você, senhor, não tenho como, esse é o valor, por causa disso. Aí mostrava os benefícios, sabe? Por causa disso, por causa daquilo, nossa localização, blá, blá, blá. Mas veio com o seu gerente. Eu me lembro que na época, às vezes, o gerente nem tava lá. A gente falava, senhor, deixa eu ligar ali para ele, né? E aí eu vejo se ele consegue melhorar alguma coisa. Pergunta se a gente ligava pro gerente. Pergunta se a gente incomodava o gerente, independente da hora que esse cliente queria reservar. Muitas vezes, o gerente até estava lá. Ele estava no local e a gente podia perguntar para ele, falar, olha, o cliente está ali na recepção e ele quer saber se dá para baixar esse valor de diária. Não, a gente não fazia isso. Sabe o que a gente fazia? A gente ia para trás da recepção, onde tinha estrutura de reservas ali. Eu tomava uma água, exatamente, eu tomava uma água, dava uma respirada, dava uma descansada, esperava cerca de 1 minuto, mais ou menos, é isso. Voltava para ele, como eu já tinha o preço ali negociado, né, como eu já sabia até onde eu podia chegar, eu tinha duas opções. Ou eu chegava e falava, senhor, lamento, realmente esse é o preço, não tenho como melhorar, né, já conversei ali com o meu gerente e tal, não tenho o que fazer. Ou simplesmente eu chegava e falava para ele, olha, meu gerente me autorizou a fazer o valor de X. Aí você se pergunta, nossa, José, vocês faziam isso, mas aí você está
Você está mentindo para o cliente, né? Mas fato é que quando você fala gerente, eu não sei porque as pessoas têm isso, não sei se vocês já perceberam isso, né? Por exemplo, existe um efeito diferente de quando uma pessoa, um recepcionista fala, né? É um peso. Quando um recepcionista fala e quando um gerente fala, né? Quando vem uma resposta de um cargo superior. As pessoas, elas tendem a aceitar muito fácil, muito mais fácil as coisas, entendeu? Por quê? Porque elas entendem que veio de uma cadeia de comando mais elevada, de uma cadeia de comando superior. Exatamente, é isso. Infelizmente é isso. As pessoas gostam de ter essas pastas, sabe? Eu poderia ficar lá falando com ela assim, falando, olha, senhor, não, esse é o preço, não preciso nem falar com o gerente e tal. Ela ia me brigar, ia ficar chateada, talvez ia até ir embora. Mas agora quando eu chego para ela e falo assim, olha, meu gerente infelizmente não autorizou a fazer outro valor, esse seria o mesmo valor. Tá bom, não tem problema, passa o cartão aí. Era o que normalmente acontecia. Tipo, agora se você falar, senhor, meu gerente não está aqui, ou não tenho como consultar o meu gerente, e a pessoa fica chorando, fica falando, fica não sei o que, fica, sabe? E não tem o porquê, porque aquele é o preço, sabe? Então a gente utilizava muito dessa estratégia. Não estou dizendo que era a estratégia certa, nem te recomendo fazer isso, né? Mas era o que a gente fazia naquela época, era como a gente utilizava os argumentos ali para a gente conseguir vender. E faz parte, como eu disse, da minha história, não estou aqui para esconder nada, mas foi onde a gente aprendeu um pouquinho, né, sobre vendas, assim, sobre como vender, sobre como negociar com esse cliente, né? Já outras oportunidades, como quando envolvia um desafio um pouquinho maior, aí sim a gente consultava o gerente, aí sim a gente consultava o time de vendas, se ele estava disponível ali. O fato é que a gente nunca gostou de perder vendas, né? A gente sempre gostava de abraçar o cliente que chegava ali no balcão. Eu me lembro, inclusive, de uma vez que eu vendi uma suíte presidencial. Para mim foi o ápice, assim, das vendas, porque suíte presidencial num hotel é caríssimo. E eu me lembro que eu vendi pelo preço cheio, pela tabela da recepção, inclusive naquela época, que era a tarifa balcão. Então, assim, foi uma coisa, nossa, magnífica para mim. Sinceramente, eu desenvolvi a paixão pela venda ali na recepção. Foi ali também que eu aprendi sobre vendas, foi ali que eu aprendi sobre atendimento. Eu já respeitava as pessoas, mas foi onde eu aprendi mais a respeitar o cliente, a tratar bem o cliente, a conversar, a me comunicar com o cliente, sabe? Foi onde eu aprendi a me soltar um pouquinho mais a minha parte de comunicação, a me relacionar com o cliente, a estar à disposição do cliente, resolver problemas principalmente, porque muitas vezes o cliente descia com reclamação de limpeza, ou reclamação de um garçom. Só estou trazendo exemplos aqui, né, pessoal? Reclamação de tá faltando não sei o que no meu apartamento, aconteceu tal fato, onde que eu encontro isso, tudo acontecia ali, né? Todos os problemas, eles acabavam refletindo ali, né? Eles acabavam parando ali na recepção, justamente por quê? Porque era trabalho e responsabilidade da recepção, e é um trabalho e responsabilidade da recepção abraçar o meio de hospedagem, abraçar o hotel, abraçar o convidado. Então, tudo que você imaginar acontece na recepção, por isso que a recepção é um dos meus setores favoritos, sabe? Justamente por quê? Porque é ali que a mágica acontece, é ali que realmente, sabe, tem aquele movimento, aquela loucura assim do dia a dia, é ali. Aí você tem que aprender a fazer check-in, check-out, foi ali que eu aprendi tudo isso, sabe? Early check-in, late check-out, todo esse conteúdo, toda essa informação, toda essa bagagem que eu tenho hoje, veio dali. Eu sou muito grato por ter passado por esse setor. Se você tiver uma oportunidade um dia, às vezes você tá me seguindo aqui, trabalha em algum setor e almeja crescer, deseja avançar, poxa, recepção é um setor que eu te recomendaria muito. A recepção do hotel é realmente algo fantástico, assim, pelo menos ao meu ver. A experiência que eu tive foi extremamente positiva, né? Óbvio que tem pessoas boas, tem pessoas ruins, tem hóspedes ali que, infelizmente, chegam para causar, que chegam para realmente com problemas, né? As pessoas, elas têm os problemas delas e elas acabam descarregando na recepção, mas também foi onde eu aprendi a não responder à altura dessas pessoas, né? A manter a calma, a manter a paciência, a conversar, a não descer do salto, por assim dizer, sabe? Porque se você desce do salto, você perde a razão, e se você perde a razão, e aí, o que você faz? Né? Você perdeu a razão, já era, não tem para onde você voltar. Então, foi aonde eu aprendi a não perder a razão também, sabe? A ficar mais tranquilo, mais sereno, sabe? A caixa, onde eu aprendi a fazer a gestão de caixa, foi ali.
Então, poxa, recepção é um setor que você cresce muito, é um setor onde você é basicamente o gerente do hotel, é onde você é o anfitrião, na verdade, né? Então, você tem muito que aprender com a recepção, assim. Então, o anfitrião do hotel é o recepcionista. Então, por isso que ele acaba tendo uma bagagem tão grande. Foi ali que eu aprendi a mexer em softwares, eu mexi com vários softwares, CM, Desbravador, Opera, eu posso nomear vários softwares aqui para vocês que eu aprendi a mexer ali, gostava muito de mexer nesses softwares de gestão hoteleira, né? Softwares complicados, fechar uma nota, fazer uma nota, sabe? Então, eu aprendi muita coisa ali na recepção. Então, foi para mim, assim, muito positivo. E logo depois disso, aí eu fui contratado ali, eu estava como menor aprendiz ainda na época, né? Então, eu fui contratado para trabalhar na recepção, fichado ali, fiquei um bom tempo naquela área. E tive a oportunidade de conhecer muitas pessoas muito boas, pessoas excelentes. E no próximo episódio, na próxima sexta-feira, quero contar para vocês quando eu fui para reservas, departamento de reservas, que é o departamento de vendas ali do hotel. Então, eu vou continuar falando dessa saga aí, dessa minha história um pouquinho mais. Nesse hotel que eu tô falando para vocês aí, onde eu aprendi muita coisa, conheci muita gente, eu fiquei 9 anos. Eu passei 9 anos da minha vida nesse hotel, né, no começo da minha história. Então eu comecei a trabalhar com 15 e eu passei 9 anos ali nesse hotel e foi uma experiência fantástica, tá? Mas eu continuo no próximo episódio, na próxima sexta-feira. Desejar um bom final de semana para vocês aí, tá? Tudo de bom. Obrigado por estar ao vivo aí comigo. Smart Stay, São Paulo, pousando Dona Terezinha, tá? Obrigado aí a você que participou da live. A segunda-feira, 6 e 7, nós estaremos aqui ao vivo novamente. Mas por hoje é só, tá bom, pessoal? Um abraço para vocês. Lembrando que esse conteúdo vai ficar gravado e disponível aqui no Instagram e também ali no YouTube, tá bom? Muito obrigado, um abraço, até mais.